Boa noite a todos. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou a Letícia, sou colaboradora aqui da casa, do Centro Amor e Luz. E hoje eu vim trazer um pouquinho de uma conversa sobre a transmissão oculta do pensamento e também sobre a letargia e a catalepsia. Nós aqui do Centro, nós propomos, estudar o Livro dos Espíritos, mas de uma maneira mais simples, para que todos tenham a oportunidade de esclarecimento. Esclarecimento do quê? Daquilo que nos traz conflitos, que nos traz até distúrbios, de pensamento, na nossa vida, e através do Espiritismo, isso nos proporciona para que tenhamos um esclarecimento. E lembrando que ajuda e esclarece, viu? Traz resposta para bastante coisa. Transmissão oculta do pensamento. Quando nós pensamos em pensamento, se nós formos buscar a definição, o pensamento é um processo mental complexo. E nós pensamos, quando ele é mental, que ele envolve a parte intelectual e também a nossa parte da matéria, a parte cerebral. E que tem como objetivo, desenvolver a percepção da realidade. É uma resposta simbólica, internos e externos, que pode ser percebido pelo cérebro. Isso nós falando materialmente, tá? O pensamento é um fator essencial no processo de aprendizagem. Então, quando nós estamos em processo de aprendizagem, o nosso pensamento ele é fundamental, nos ligando ao cérebro, tá? E que está presente durante toda a nossa vida. Ele dá respostas às nossas experiências, ele também vai fazer despertar os nossos sentimentos. E também o pensamento é uma das funções principais do cérebro, que organiza tudo aquilo que nós temos adquirido como conhecimento. E daí o pensamento ele é formado pela comunicação eletroquímica no cérebro, que vai gerar uma interação entre as células, gerando um padrão de atividade. Algumas formas de pensamento são juízo, raciocínio, nos ajuda a formar conceitos, nos ajuda a resolver problemas e a deliberação. Para o Espiritismo, o pensamento ele é uma força. E quando nós pensamos ele sendo uma comunicação eletroquímica, força, energia, eletroquímica, isso são nomes, são maneiras para que a gente tenha a percepção da sua existência. Mas nós não conseguimos explicar realmente o que é o pensamento. Qual é o tipo de energia utilizada para o pensamento. A espiritualidade ainda não, na verdade, nós ainda não temos o conhecimento necessário para termos o conhecimento em relação a essa energia. Então, para denominar, nós falamos que é uma força, uma energia, uma eletroquímica, como falou anteriormente. E para o Espiritismo, o pensamento é uma força, mas ela não é uma força puramente moral e nem abstrata. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. Tanto é que mesmo uma pessoa com deficiência no cérebro, ela é um ser pensante, porque quem pensa é o espírito. Ela só está aprisionada no corpo mediante aquilo que ela tem para resgatar, aquilo que ela tem para melhorar. Então, o pensamento, ele vem do espírito, do nosso espírito. E o cérebro, na nossa formação material, é um órgão que nos auxilia materialmente. O pensamento é um atributo característico do ser espiritual e ele distingue
o espírito da matéria. E sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. O pensamento age sobre os fluidos ambientais, como o som age sobre o ar. Isso está na Revista Espírita de 1864, desculpa. E daí aí fala as páginas. O pensamento, sendo um atributo do espírito, ele vai sobreviver à morte. Porque nós, em matéria, o que nos rege é o nosso espírito. E o pensamento, sendo livre, ele vai sobreviver no espírito. E quando nós temos pensamentos, a primeira coisa que a gente faz é categorizar eles. Ou o pensamento é bom, ou o pensamento é mau. E a gente costuma falar que tem um anjinho, né? O anjinho bom aqui, o anjinho mau aqui. Até a figura ilustra isso. E conforme o uso dos nossos sentimentos e pensamentos, eles vão gerar cargas energéticas, que é a eletromagnética que eu falei no começo. E com as quais nós podemos ferir, mas também acalentar. A nós, porque quando nós pensamos, sendo eles bons ou maus, a primeira pessoa a ser atingida somos nós. É a mesma coisa quando a gente roga uma praga, né? Vou rogar um mau pensamento lá e vai ter dor de barriga. Pode ter certeza que você foi o primeiro atingido. E depois a outra pessoa. Nós ajudamos e também podemos prejudicar. Nós podemos vitalizar através do pensamento e também destruir. E que vai voltar para a gente. A nós mesmos. Volta sempre para a gente. Porque são impregnados de recursos, sendo eles felizes ou infelizes, com que nós marcamos a nossa rota. Isso está em Pensamento e Vida, no livro, no capítulo 10. E daí a gente para e pensa assim, pensamento é matéria? Pensamento é matéria. Tudo aquilo que eu pensar vai se formar. De uma maneira ou de outra, energeticamente e até materialmente. Quando a gente quer alguma coisa, se a gente ficar pensando, isso vai acontecer. O universo, através da energia que não conseguimos explicar, vai fazer com que isso se realize, né? E como alicerce vivo de todas as realizações, tanto no plano físico como no plano extrafísico, né? No mundo espiritual. O pensamento, ele é um agente essencial, mas trata-se ainda de matéria. E uma matéria que ainda nós não temos explicação. Mas precisamos denominá-la de alguma forma. Então falamos matéria. Matéria mental, em que as leis de formação de cargas magnéticas ou dos sistemas atômicos, que é o que nós conhecemos, que vai prevalecer sobre um novo sentido, né? E vai fazer um mar de energia sutil, em que todos nós estamos submersos, e no qual surpreendemos elementos que transcendem no nosso sistema, elementos químicos que são conhecidos. Isso está no livro O Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 6. Quando Allan Kardec ele codificou a literatura, ele escreveu da maneira, os espíritos ditaram para ele, da maneira em que todos poderiam ter uma compreensão. E com o passar do tempo, a espiritualidade, através dos médiuns, Divaldo, Chico e outros, eles vêm nos trazendo relatos e confirmações em relação a isso. Então, o pensamento, ele vai resultar de uma vibração energética que vai nos ligar a campos vibracionais semelhantes. Então, eu vou atrair aquilo que eu pensar. É fácil conter o pensamento? Principalmente quando estamos em conflitos. Quando estamos fora da nossa zona de conforto. Conflitos existenciais, conflitos
internos, conflitos íntimos, que quando eu escuto, mas está sofrendo disso daí, é o que consegue. É aquilo que necessita para a sua evolução. E não é fácil para ninguém, cada um com o seu pensamento e cada um com o seu conflito. Mas tudo depende da maneira em que recebemos, em que agimos. Afinal, somos energia, não é? Não é fácil mudar o nosso pensamento, mudar o nosso campo vibracional e atrair coisa boa o tempo inteiro. A hora que você vê, você já surtou e aí já era. Você vai falar assim, nossa, se eu surtei desse jeito, imagine a carga magnética que não está aqui agora. E pode ter certeza que está. Mas temos um infinito de dias, de outras possibilidades de não surtar, de não perder o equilíbrio, de não perder a harmonia. E cabe a nós a responsabilidade, através do conhecimento que o Espiritismo nos traz, modificar isso. Mas amanhã então eu vou ser mais boazinha. Você vai tentar. E se Deus quiser, sempre o Deus, né? Sempre Deus querendo e não nós. A gente vai conseguir. Mediante a nossa possibilidade. E daí para isso nós temos a transmissão de pensamento, né? Que ela pode ser definida como uma ideia que surgiu em um campo mental e que foi direcionada a outro sem que houvesse uma comunicação prévia, né? Sabe quando você está pensando naquela pessoa, 1, 2, ou naquele momento, ou há uma semana atrás, ou há um tempo atrás, com frequência? Essa pessoa te liga, ou essa pessoa aparece. O que você faz? Nossa, estava pensando em você. Você não morre mais. Transmissão de pensamento. Ligação magnética, energia, que você se ligou a outra pessoa. Quando a gente pensa mal, mesma coisa. Quando a gente pensa bem, a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente fala, nossa, minha orelha está ardendo. Se for a direita é bom, se for a esquerda é ruim que estão pensando de mim. É energia. Um exemplo disso é quando pensamos, né, e ligamos, e no mesmo dia a gente recebe o telefonema. Isso pode ocorrer de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de desencarnado para encarnado. Tudo dependendo da nossa sintonia mental, do tipo de pensamento que nós estamos emanando. Que nós estamos emanando em espírito. E o nome disso também pode ser telepatia. Telepatia entre duas pessoas que têm afinidades, né? Que nada mais é a comunicação instantânea entre dois ou mais indivíduos, que vai possibilitar que uma linguagem possa ser compreendida de uma mente para outra. Mas é a mente espiritual, tá? Tanto é que aqui ela pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, entre os outros. E é dessa forma que os espíritos fazem a projeção dos próprios pensamentos. Quem assistiu o filme do Divaldo, principalmente no segundo, você vê que eles, quando conversam, eles não mexem a boca. É uma transmissão mental, é uma telepatia. E isso acontece na espiritualidade, tá? A telepatia é uma transmissão de um pensamento de um indivíduo para o outro. E também nós temos a inspiração, que é um modo de uma pessoa receber ideias e sugestões mentais. E também a intuição, que também é um modo de recepção de ideias e sugestões. Tudo sempre dependendo do tipo de pensamento, de sintonia que o espírito está emanando. E os espíritos desencarnados, eles fazem isso através do desdobramento, principalmente quando estamos adormecidos. Vocês já tiveram a sensação
de estar em cima da cama, assim, de repente, você caiu, falou, nossa, onde eu estava? Estava voando. Estava, fugiu a cabeça agora. Desdobrado, projetado, desdobrado. Acabei de falar, ó, o alemão aqui. Espíritos desencarnados fazem uso da transmissão oculta do pensamento para nos auxiliar e também para nos prejudicar, através das sugestões e das influências que elas podem ser, sim, negativas ou positivas. Principalmente os nossos obsessores, tá? É o uso que eles fazem para nos atingir através do nosso pensamento. E às vezes você para e pensa assim, mas por que isso está na minha cabeça se eu não sou isso? É você recebendo a transmissão de um pensamento. Pode ser ele, sim, de um obsessor. Os suicidas, a transmissão de pensamento que eles recebem dos seus obsessores e até os médiuns que não tratam a sua mediunidade e enlouquecem, é a transmissão do pensamento. É através do pensamento, da influência magnética, que eles vão receber essa influência. E se nós somos o que pensamos, a resposta para os criadores dos filmes de terror, imagine aonde eles vão desdobrados. Qual é a sugestão? É através do pensamento que eles recebem. Quando temos os criadores, né, aqueles que nos trazem boas invenções para a evolução da humanidade, também tem a influência dos espíritos, né? Então tudo sempre depende de nós. Somos o que pensamos. A gente ouve assim, você é o que você pensa e o que você come, né? Nós somos matéria o que come, espírito o que pensa. E cabe a nós a modificação, não sendo ela do dia para a noite. Não acha que se você vir no centro espírita ou em qualquer templo religioso, independente da religião, você vai melhorar do dia para a noite. É um tratamento homeopático, lento, é devagar, podendo até piorar no começo, mas depois melhora, isso eu garanto. E também nós viemos falar um pouquinho sobre a letargia e a catalepsia, que são as mortes aparentes, né? O termo letargia e catalepsia, ele é empregado em diversos estados, sendo eles espontâneos, né, ou provocados, que caracteriza uma diminuição da motilidade voluntária e da sensibilidade nervosa, que pode chegar até a uma aparente suspensão de todas as funções vitais. Antigamente, isso bem lá antigamente, quando fazia-se a exumação do corpo, o corpo estava virado, foi enterrado, né, deitado e estava virado de barriga para baixo. Com certeza, ele sofria de letargia ou catalepsia. A catalepsia, ela é uma suspensão parcial ou total da sensibilidade dos movimentos voluntários. E pode variar, sendo ela uma intensidade menor ou uma intensidade maior do estado catalépico, com a perda mais ou menos completa da sensibilidade externa dos movimentos voluntários, mas ela é acompanhada de uma extrema rigidez dos músculos. Já a letargia, o letárgico, ele já está imóvel, com os membros pendentes, tá? Os membros, eles ficam moles, eles ficam flácidos, sem rigidez alguma, de modo que, se erguido, cairá pesadamente e solto. É um peso mole, né? A gente costuma falar um peso morto. E nesse estado, a sua respiração e o seu pulso, eles são quase imperceptíveis, né? As pupilas podem estar mais ou menos dilatadas, eles não reagem à luz, eles têm o sensório totalmente adormecido e a inércia da mente, ela parece absoluta.
No Espiritismo, nos ensina que os letárgicos e os catalépticos, em geral, eles veem e eles ouvem. E na grande maioria das vezes, eles estão desdobrados, tá? Tudo que passa ao seu redor, eles escutam, eles veem. Mas eles não conseguem exprimir o que eles estão vendo, o que eles estão observando. Isso vai ocorrer devido ao espírito. O espírito nosso, do cataléptico e do letárgico, ele tem plena consciência de si e de tudo aquilo que está acontecendo. Mas ele não pode se comunicar devido ao estado especial que aconteceu através do seu veículo corporal. E se a morte não estiver completa, isso pode reatar-se por meio de cuidados dispensados ao seu tempo, cuidados dispensados a tempo, aos laços que ainda não se desfizeram, ao nosso cordão magnético. Ele fica de uma forma muito sutil, mas precisa ser socorrido. E pode ser restituído ao corpo, porque o fluido está enfraquecido, o fluido vital, que ele está precisando. E isso vai ser restituído através da ação magnética, que daí vai acontecer o que a gente chama de ressuscitamento. Que a gente chama de milagre, que é o que acontecia, que tem relatado na Bíblia, né? O caso da filha de Jairo, de Lázaro. E é dentro da letargia, em qualquer uma das suas modalidades, que se incluem os casos de morte aparente. E daí eu trouxe o caso da filha de Jairo. Isso está na Bíblia, né? E fala que Jairo, ele era um chefe da sinagoga, e a filha dele, com 12 anos, estava muito adoecida. E ele foi atrás de Jesus, na época de Jesus, e pediu para que Jesus fosse curá-la. Quando Jesus estava indo, Jesus parou e precisou prestar auxílio a uma outra mulher que também estava doente. E nesse interim de tempo, Jairo recebeu a notícia que a sua filha havia falecido, havia desencarnado. E Jesus disse a Jairo para que ele não se preocupasse e que acreditasse nele. Jesus foi com Jairo até a sua casa, pediu para que os demais saíssem, né? Pessoas choravam muito. E Jesus falou que a menina não estava morta e que ela apenas dormia. Ele pegou a mão dela e disse que levantasse. Ela levantou e andou. E daí, relatado, né? A ressurreição da filha de Jairo é um dos milagres de Jesus. E Jesus conseguiu fazer isso através da sua energia. Temos o caso também da médium Ivone Pereira Franco, né, como exemplo, que ao nascer, aparentemente por mais de 6 horas, ela esteve em morte. Era um compromisso que ela tinha assumido em uma vida pretérita. Nas vésperas do Natal, em 1906, com apenas 29 dias de vida, ela veio a ter uma tosse que a sufocou e a levou à morte. Ela teve rigidez cadavérica, o corpo arroxeado, sem respiração e sem pulso. Os médicos atestaram a morte dela. Mas a mãe dela não queria acreditar, fizeram todo o processo, né, de velório, a preparação para que enterrasse, a roupa, tudo. E a mãe dela manteve ela no berço. E apenas a sua mãe, uma senhora extremamente religiosa, não queria acreditar na morte do seu anjo. Ela se apegou a um quadro de Maria Santíssima, da mãe de Jesus, fez uma súplica, mantendo a sua menininha no berço até o último instante. Essa angústia foi cortada por um grito, quando o bebê ressuscitou. A fé, a energia em que a mãe colocou pela sua filha, fez com que
o fluido vital dela melhorasse. Foi um compromisso que Ivone Pereira teve que passar por esse processo. Através de processos obsessivos, ocorrem casos também de letargia e catalepsia. A pessoa perde o movimento total. Porque é o magnetismo que o seu obsessor, que os nossos obsessores, imantam nos nossos órgãos. No filme do Divaldo também, quando ele perde os movimentos, fala sobre isso. E o tratamento ele pode ser feito através da magnetização, da desobsessão, daqueles que sofrem essa influência. O tratamento espiritual, ele é de grande importância, tá? É uma terapia. Mas para sair dessa tormenta, é necessário mudar a vida interior, o nosso eu. Fácil? Como dizia minha mãe, neca de catibiriba. Não é fácil. É um dia de cada vez. E nós temos o amparo necessário, independente da nossa religião e da nossa fé. Eu coloquei aqui dentro de uma casa espírita, que é aqui em que nós estamos, né? Porque é aqui, cada um de nós vem buscar alguma coisa, uma melhoria, uma palavra. Através do auxílio da caridade, de fluidoterapia, de passes e outras coisas que nós nos colocamos à disposição. Nos doar, aceitar as coisas, aceitar as pessoas, tudo isso é um tratamento. E o mais importante é a nossa disposição para a modificação, a nossa transformação moral. Pensamentos, palavras, ações são poderosas, são imãs. Semelhante atrai semelhante. E a cura definitivamente está no bem ao próximo. Porque quando nós auxiliamos o próximo, nós estamos nos melhorando. Seguindo sempre o exemplo do nosso Mestre, Jesus Cristo, que é o que nós viemos buscar na casa espírita, na igreja evangélica, no catolicismo, no umbandismo. É o que nós precisamos. E nós já temos um exemplo, que é Jesus. Então, é melhor a gente se levantar, né? Porque quem trabalha deitado é ferro de passar roupa. Eu sempre coloco essas piadinhas assim para descontrair um pouco, porque senão fica tudo muito maçante. A nossa vida já é o suficientemente conflituosa, né? Então que nos modificamos. Trabalhando, vamos levantar. Ninguém aqui é ferro de passar roupa. É o que eu trouxe hoje como mensagem. Uma excelente semana a todos, com pensamentos bons, mesmo com as dificuldades, com muita paz, equilíbrio e principalmente harmonia. Pensamentos e palavras boas, para que atraiamos e possamos ouvir os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, que existe uma espiritualidade presente ao redor de cada um de nós. Uma excelente semana a todos.